Tudo bem? Então vamos começar a entrevista com o Lauro Volaco. Obrigado pela presença. Queria começar dizendo um pouco sobre o senhor. Quem que é Lauro Volaco? Eu sou engenheiro mecânico formado em 1971 pela Universidade Federal do Paraná. Trabalhei já como gerente geral de várias plantas, pequenas, médias e grandes, e tenho um Instituto Brasileiro para a Competitividade há 17 anos. Qual que é a sua empresa de consultoria? A razão social é Instituto Brasileiro para a Competitividade e o nome fantasia é Instituto Lauro Volaco. E qual é a especialidade da sua consultoria? Competitividade. Nós já vimos que se você não conseguir ser competitivo, a tendência sua é sumir do mercado. Então nós escolhemos várias ferramentas de gestão que aplicamos na época que estamos trabalhando, otimizamos, complementamos e são essas ferramentas que nós estamos hoje usando para aumentar a competitividade das nossas empresas. Os treinamentos teóricos e práticos, quem que faz? Normalmente sou eu. Por que nós não contratamos ninguém externo? Porque ele não traz a experiência de ter vivido praticamente e teoricamente aquele assunto. E esses treinamentos são realizados onde? Esses treinamentos podem ser realizados online, podem ser realizados presencialmente, que é a melhor forma que nós vemos para ter resultado. Conta pra gente como é que surgiu o IBC, agora ILV, Instituto Lauro Volaco. Surgiu numa época que houve uma grande quantidade de aposentados na nossa empresa que trabalhávamos e resolvemos repartir um pouco do conhecimento que nós adquirimos com vários treinamentos para que pudessem outras pessoas ter esse benefício. E quantas ferramentas de negócios vocês têm disponíveis? Hoje nós temos 144 ferramentas. E quais os ramos de negócio desses seus clientes? São muito variados. Nós temos empresas bem pequenininhas até gigantes. Mas, por exemplo, tem cimento, tem siderúrgica, até uma empresa de cabeleireiro nós tivemos, uma empresa de headhunter, metalúrgica, são muitos ramos. Qual é o número de empresas que já foi atendida pela consultoria do Instituto Lauro Volaco? 150 empresas é o número atual. E tem uma grande abrangência. Qual que é a abrangência da sua empresa? Nós já atendemos 62 ramos de negócios diferentes. Nós podemos falar de uma ferramenta específica para entender melhor como é que atua o Instituto Lauro Volaco? Podemos sim. Vamos escolher uma delas chamada Inspeção com Visão Crítica, IVC. Se ela é exclusiva, onde e por que foi desenvolvida? Foi muito curiosa a forma como ela surgiu. Uma empresa me consultou para que eu falasse sobre análise de risco. Quando eu comecei a mostrar o que nós tínhamos com esse treinamento, o gerente daquela fábrica disse, não é isso que eu quero, eu vou te mostrar o que eu estou querendo. E aí, quando ele terminou a exposição dele, eu pedi um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, um engenheiro mecânico e fizemos o desenvolvimento de toda essa ferramenta exatamente como a empresa precisava em menos de 24 horas. E qual que é a dinâmica desse treinamento? A dinâmica é o seguinte, 80% dos problemas que surgem para você não conseguir o acidente zero estão vinculados às pessoas. 8% aproximadamente comunicação e 2% são outros fatores. Então, aonde nós temos que atuar com mais intensidade? Em pessoas. E em que se baseia fortemente o IVC, Inspeção com Visão Crítica? O IVC se baseia em inspeções de campo para fazer com que você enxergue problemas potenciais bem antes que eles aconteçam. O senhor consegue fazer uma definição simplificada da inspeção com visão crítica? Nós temos mais do que uma pessoa responsável pela fábrica. Não ter aquele conceito de que só o gerente da fábrica que é o único detentor de conhecimento. Treinarmos mais pessoas, lideranças formais e informais, para que eles também possam ser mini-gerentes e tornar a fábrica mais competitiva e mais rápida. Quais objetivos desse programa? Um dos objetivos é fazer mais com menos. O que é isso? É usar o menor recurso para você ter o maior resultado. Gastar o mínimo possível de esforço para você ter um grande resultado.
Um outro item que é uma obrigação nossa é reduzir custo. É trabalhar em cima de processos, melhorias de processos, para que cada coisa que você faz na empresa tenha um resultado potencializado. Outro objetivo é o acidente zero. É inaceitável que nós tenhamos alguma pessoa mutilada e muito menos morta, por melhores que sejam os nossos resultados. Isso é imperdoável. Então, acidente zero é um dos objetivos. Outro objetivo é quebra zero. O que é isso? É nós trabalharmos em cima de preventivas, preditivas, etc., e não deixar que aconteça nenhuma quebra, porque esta é a forma mais cara de você fazer uma correção. Você não tem o recurso material, não tem o recurso humano necessário no momento que acontece isso. Fazendo preventivamente, você vai evitar que tenha essa quebra. O outro é desperdício zero. Quando nós fizemos um treinamento de TPM, manutenção produtiva total, nós aprendemos 7 grandes desperdícios. Quando nós voltamos desse treinamento, nós conseguimos resultados astronômicos, reduzindo esses desperdícios. Hoje, nós conhecemos 22 tipos de desperdício. Então, nós podemos ter um resultado muito mais ampliado do que nós tínhamos com o conhecimento dessas outras formas de desperdício. E calibração da visão crítica, que é um dos grandes objetivos desse treinamento, é melhorar nossos olhos para enxergarmos esses problemas. E essa tem que ser uma atitude permanente de todas as pessoas da organização. Não é só de chefias, é de todo mundo. E o que são essas áreas críticas? E como fazer para que os colaboradores possam ver isso e eliminá-los? Área crítica é toda aquela que tem como consequência algum acidente potencial. Nós temos que eliminar esse acidente potencial antes que aconteça alguma coisa. E é possível mudar os hábitos dos colaboradores para mudar o comportamento em relação à empresa? Tem defeitos que são evidentes. Esse o que você tem que fazer? É corrigir. Se você pode imediatamente, se você não pode porque falta algum recurso, faz a relação dele no plano de ação e define um prazo para que ele seja executado. Defeitos fisicamente escondidos são um pouquinho mais complicados, mas podem ser perfeitamente eliminados. O que é um defeito fisicamente escondido? É aquele que tem numa lateral, atrás de alguma máquina ou equipamento, embaixo de uma máquina ou equipamento. Então você tem que ter um esforço maior para poder visualizá-lo. O que é bastante complexo é defeitos psicologicamente escondidos, que são defeitos que você está tão acostumado com aquela situação que não percebe. Uma das técnicas que nós usamos nesse treinamento é usar uma pessoa de uma outra área, de uma área cruzada, para que ele enxergue coisas que você não consegue ver. E um fator importante é você eliminar cada uma dessas causas. Não é só levantar o problema, mas é levantar para eliminá-los. Pode dar um exemplo real dessa calibração de olhos? Foi muito interessante um treinamento que nós demos numa empresa, onde depois do treinamento, de perto de 40 pessoas, nós fomos para o campo e em 2 horas foram levantados 1.200 pontos críticos. E eles estavam lá na empresa dia e noite, não eram funcionários novos, mas não enxergavam aquilo como problema. Depois que fizeram o treinamento, eles passaram a ter uma nova visão, que é o objetivo do treinamento. Como é que eles são inicialmente treinados para calibrar os olhos? Aqui também vou citar um exemplo prático que pode demonstrar isso. Nós estávamos dando um treinamento para um grupo da fábrica e o pessoal administrativo quis aprender como é que era a ferramenta. E nós usamos uma tática bem curiosa. Nós fotografamos, sem que eles soubessem para que é que nós estávamos fazendo aquilo, todas as mesas de todas as pessoas. Ninguém tinha noção se nós iríamos usar isso ou não no treinamento. E durante o treinamento nós não mostramos aquelas fotos, porque senão seria constrangedor, mas também pedimos que eles arrumassem todas as mesas antes de irem para o treinamento. E com isso, eles já começaram a se preocupar em deixar a área completamente limpa do posto de trabalho deles. E nessa empresa que nós demos esse treinamento, a quantidade de problemas levantados foi assustadora. Tinham várias situações em que
existia risco até de uma morte. E quais as áreas de inspeção que são abrangidas nessa calibração? Esse é um outro ponto bastante curioso. São 5 grupos de inspeção. Eu vou falar só quais são os 5 grupos, porque senão nós estenderíamos muito a nossa palestra, a nossa entrevista. Um deles é edificações e condições do ambiente de trabalho. O segundo item é proteções mecânicas, elétricas individuais, gerenciamento de riscos de incêndio e outras emergências, registro e investigação de acidentes e o quinto item, aspectos gerais. Em quais áreas da empresa que se aplicam essas ferramentas? Em todas as áreas de empresa, em edificações, em cercas, portões, jardins, lagos, se tiver, ambulatório, qualquer área da empresa ela é aplicada. E quem são as pessoas que fazem essas mudanças efetivamente acontecerem? Aqui são todas as pessoas que são líderes formais. O que são líderes formais? São aqueles que têm algum subordinado sob o seu comando. Outro item são líderes informais. Eles não têm subordinado, mas são influenciadores. Eles fazem com que as opiniões possam ser facilmente mudadas. E outra vantagem é que muitos desses problemas eles podem resolver na prática. O líder do IVC, o preposto do gerente da fábrica para essa ferramenta específica, é claro, o gerente da fábrica também. Mas ele vai ser ajudado por todo esse grupo de pessoas. Qual que seria a carga horária de um treinamento teórico e prático desses? O melhor resultado que nós obtivemos até agora foi o seguinte: em 16 horas de treinamento, nós fazemos com que todas as pessoas da organização sejam treinadas teoricamente. Em 4 horas, no final do treinamento, eles apresentam o trabalho que foi desenvolvido durante esse treinamento e a prática de campo durante 20 horas. Então, nós, com 40 horas, em 5 dias da semana, conseguimos fazer esse treinamento com a maior eficácia. Podem colaboradores terceirizados serem treinados também? Sim, e devem, na minha opinião. Aqueles que são fixos, que estão lá permanentemente ou temporariamente, mas são sempre os mesmos. Eles também têm a corresponsabilidade pelos resultados da empresa. Qual que é a massa crítica ideal para uma mudança rápida e duradoura? Vamos falar em termos de 40% de todos os colaboradores da empresa. Esse é o número ideal. Não significa que possa ser mais ou menos. E o tempo de treinamento pode ser menor que esse? Pode. Nós já fizemos no começo treinamentos teóricos e a empresa ficava responsável pela parte prática. E o que nós descobrimos com isso? Que várias delas tinham muita dificuldade para a implantação, porque tinham outras atividades, outras prioridades. Então, desta forma que nós descrevemos, já começa a funcionar a inspeção com visão crítica. Ele só tem que dar continuidade. Como os colaboradores treinados, eles podem ter ideia de outras realidades de empresas, né, que já aplicaram essa ferramenta? Ok. A forma que nós escolhemos para treiná-los, para calibrar o olho, foi pegarmos uma fábrica real e fotografarmos todas as condições ruins dessa fábrica. E usamos essas condições para fazer com que eles mesmos, durante o treinamento, descubram quais são os pontos críticos e quais seriam as correções que, na opinião deles, deveriam acontecer. E como é que poderemos colher resultados mais imediatos? Os passos iniciais que foram aplicados já foram dados durante o treinamento. Agora é dar continuidade. Assim, uma pergunta frequente. Posso ter lucro em um lugar de investimento com o treinamento? Pode. Uma das formas mais eficazes que eu tenho vivenciado é fazer com que cada colaborador que fez o treinamento defina um plano de ação para eliminar alguns dos problemas e, com isso, ele vai ter resultados melhores que vão ser transformados em lucro. Tá, mas isso parece uma ferramenta que toda empresa deveria ter. Como é que nós recomendamos as pessoas para contratar o seu serviço? Ok, você tem toda a razão. Eu até não entendo como é que nós demoramos tanto tempo para enxergar essa forma de visualização. Mas é muito mais fácil você obter um resultado com esse tipo de treinamento.
A forma mais fácil de se comunicar comigo é através do WhatsApp, 41 988 14 81 22, e a outra forma é por e-mail, volaco@ibc-competitividade.com.br. Muito bem, quero agradecer a presença, então, do Dr. Lauro Volaco, tá, e convidar todos para o lançamento do programa Inspeção com Visão Crítica. Tá bom? Muito obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade e de termos podido trocar algumas ideias do que é uma nova forma de visão com inspeção crítica. Obrigado e um abraço.